Boa noite! Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou dar boas-vindas a você que possivelmente está assistindo essa nossa live depois de já ter sido realizado. Enquanto as pessoas vão entrando aqui no ao vivo, eu vou introduzindo para vocês sobre esse nosso ciclo de palestras, na verdade de lives, que se chama Vivendo Realidades. É a terceira, um projeto que se iniciou agora durante a quarentena, e eu tive o privilégio de ter uma conversa com o Beto Studat, da BSPA. Eu tive o privilégio de ter uma conversa com o Neto, do Mercadinho São Luís, e hoje vou ter o privilégio de conversar com o Ari de Sarneto, do SAS, Plataforma de Educação. É um privilégio ter esse espaço de conversa. Deixa eu ver se é ele já aqui solicitando para entrar. Só um minutinho. Estou só aguardando ele entrar. Enquanto isso, a gente vai conversando. Então, esse nosso espaço aqui é um espaço de troca, é um espaço de experiências, onde cada convidado tem uma oportunidade de falar um pouco sobre o que ele pensa, falar sobre a vida, falar sobre suas experiências, do momento, do passado, do futuro. Então, é uma conversa bem informal, mas muito rica de aprendizados. Eu estou muito grata por essa oportunidade que eu estou tendo de aprender com tantas pessoas que me inspiram e que por quem eu tenho tanta admiração. Por sinal, esse é o critério número 1 dos meus convidados, é alguém que me inspira e alguém por quem eu tenho admiração. Então, eu tenho muita admiração pelo Ari, como tenho também pelos outros dois que tive a oportunidade de conversar. E estou muito feliz por ele estar aqui cedendo o seu tempo, a sua generosidade, o seu conhecimento aqui conosco. Deixa eu ver se é ele agora solicitando aqui para entrar. Ainda não. E eu quero também dizer que agradecer a todas as pessoas que me mandaram mensagens parabenizando por esse convite. Que eu acho que eu acertei em cheio. Acho que é ele aqui entre. Vamos aguardar só um pouquinho que ele deve estar chegando aqui para estar conosco. Enquanto isso, vai encontrando um espaço que você possa verdadeiramente estar presente aqui conosco. Olá! Cortou um pouquinho para mim, mas vai. Checa a tua internet, Ari. Tá tudo tranquilo Melhorou, agora aí? tá bom. Aqui eu acho que Então tá tudo ótimo. tranquilo. Então, pronto, vamos formalizar aqui a nossa abertura. Eu estava falando para as pessoas só enquanto você chegava, que nós estamos aqui abrindo mais uma live do nosso ciclo Vivendo Realidades, que é um ciclo de lives que iniciou agora nesse projeto da quarentena, onde estou tendo a oportunidade de convidar pessoas que eu tenho admiração, pessoas que me inspiram, pessoas que muito me ensinam. E você está na lista dessas pessoas que me inspiram demais e por quem eu tenho muita admiração. O nosso contato foi rápido. No passado, eu tive a oportunidade de lhe conhecer quando a gente estava falando de um programa de sucessão, que eu não sei nem se você se lembra da época. E já me encantou a sua forma de receber, a sua forma de conversar, de escutar atentamente. E depois eu tive a oportunidade de conhecer o seu pai também, quando ministrei uma palestra no colégio, que não é o seu negócio, mas é a sua família, que é a sua base de valores. E também tive a oportunidade de me encantar. E hoje estou aqui para dividir muito com as pessoas o que eu sei sobre você também, porque a minha admiração não é só do nosso contato, mas do que eu sei sobre você. A gente tem alguns amigos e clientes em comum e que sempre me falam sobre você e também sobre o que eu li, né, sobre você. Então, é por isso que estamos aqui juntos. E muito obrigada pelo seu tempo e pela sua generosidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marília. Prazer aceitar seu convite para bater um papo aí com todos os seus seguidores e espero, de alguma maneira, poder contribuir com as pessoas aí diante de um momento tão delicado que a gente vive. Obrigado pelo convite. Tá ótimo. Então vamos lá, agradecer às pessoas que estão aqui, que não só são meus seguidores, eu imagino que tem muitos admiradores seus também, que estão aqui assistindo
por você ser o convidado. Tem amigos, tem familiares, né? Pessoas do nosso convívio, dos nossos mais diversos papéis, amigos em comum. Então, a todos vocês que estão participando conosco, muito obrigada por vocês elegerem esse nosso bate-papo, meu e do Ari, como algo importante para você, porque eu sei que a oferta é grande. Então, para você ter inserido essa nossa live na sua agenda, a gente deve o nosso muito obrigado. Antes de iniciarmos, eu queria sugerir vocês a usar o aviãozinho aqui embaixo. Caso você ache que tem alguém, algum amigo, algum familiar, alguma pessoa na sua empresa que possa se beneficiar desse nosso bate-papo, envie esse aviãozinho aí embaixo para essas pessoas, para que elas possam também participar desse nosso momento ao vivo. Então, esse é o Ari, que muitos conhecem, já do que está aí disponível na internet. Eu pedi a ele a permissão para não fazer uma apresentação formal. Se vocês quiserem conhecer a história dele de carreira, tem muito conteúdo disponível na internet, de todas as suas conquistas e sua trajetória. Vocês podem assistir a palestra dele no Day One na Endeavor, vocês podem assistir a fala dele quando ele fez o IPO na Nasdaq. Vocês podem assistir diversas entrevistas que estão disponíveis, inscritas e em vídeos. Enfim, tem muito disponível sobre o Ari. E hoje eu quero conversar com ele, que é também marido, também não, prioritariamente, marido da Tatiana, é pai da Sara, do Otto Neto, é filho do Otto e da Guida, é irmão da Paty, de outras irmãs que eu não conheço, que eu não tive ainda o privilégio de conhecer. É amigo de muitos que eu não poderia citar o nome, porque com certeza eu cometeria algum erro de esquecer algum, né? E é líder de muitas pessoas também que se orgulham em fazer parte do seu time. Né? Alguém visionário, uma pessoa muito visionária, com a capacidade acima da linha da curva de escuta, de observação, de muita humildade, de muita discrição. Uma pessoa que realmente é considerado uma pessoa diferenciada por mim e por muitos. E eu queria começar explorando a minha primeira pergunta, Ari, em cima disso. Uma das coisas que mais me chama a atenção em você é a sua discrição. Né? Assim, me intriga a sua forma tão discreta de ser e bem-sucedida. E eu me realizo, na verdade, toda vez que eu vejo um discreto vencer. É assim, é como se fosse, opa, mais um para comprovar que os discretos têm poder, né? Os introspectivos são muito capazes, para mostrar que a humildade tem poder. E a gente vive num momento onde parece que a exposição é a única estratégia que a gente tem de crescimento dos nossos negócios. Né? Eu vejo muitas empresas se fundirem também com a imagem do empresário. E eu queria muito te ouvir, porque me deixou intrigada quando eu te ouvi falando na Endeavor, você dizendo a minha estratégia é ficar sempre abaixo do radar. Eu digo, pronto, eu quero ouvir isso dele, eu estou curiosa. E a gente fez um trato, viu, gente, de ele não me responder antes nas nossas conversas que a gente teve, porque eu queria ser surpreendida também aqui. Eu quero aprender com vocês. Então, tem muitas coisas que eu vou perguntar que eu não sei qual é a resposta dele. Então, fala pra gente sobre esse equilíbrio, como você pensa sobre isso, exposição versus discrição, que é a tua trilha, a tua estratégia de vida e de negócio. Tá ótimo, obrigado pelas suas palavras. Eu vou tentar aqui compartilhar um pouco do que eu acredito com relação a esse tema, que é um tema muito interessante, né? Eu acho que do ponto de vista profissional, escolher a descrição foi quase que uma necessidade, porque a nossa competição desde o início era com gigantes, com multinacionais, e a gente precisava crescer e avançar sem chamar muita atenção, para não despertar uma reação contra o trabalho que a gente estava fazendo. Né? Inclusive para a gente ter a capacidade de surpreender. Né? Acho que na vida é sempre bom surpreender. Surpreender o seu cliente, eventualmente entregando mais do que o que você prometeu, surpreender o seu competidor que não estava esperando que você avançasse tanto. Então a gente começava até a brincar usando uma expressão bem cearense, lá no começo, olha, a gente está aqui trabalhando, mas vamos fazer tudo no mocó. Né? Não precisa ninguém saber de nada. Quando a gente crescer e as pessoas nos descobrirem, aí todo mundo fica sabendo da história. Mas tinha uma escolha profissional mesmo, porque a gente acreditava que aquilo era melhor no momento, no negócio. Né? Ainda no campo profissional,
eu acho que você colocou um ponto para mim que é chave, né? Que é essa fusão entre a imagem do líder e da empresa. E existe uma expressão que muitos investidores gostam de usar, que é o key man risk, né? Que é o risco do homem-chave. Então, eu acho que até para a empresa não é bom que ela dependa de uma única imagem, de uma única figura. É claro que é fundamental ter identidade, ter referência, mas o que tem que prevalecer é a marca da empresa. É a marca que é, vamos dizer assim, admirada pelos consumidores, pelo colaborador, pelo cliente. E quem tem que falar pela empresa muitas vezes é o líder, mas muitas vezes são outras pessoas. É o expert na área de educação, é o expert na área de tecnologia. Acho que é muito arriscado o líder principal da empresa monopolizar a imagem só para ele. A gente costuma muito se fazer perguntas do tipo: essa ação que eu estou tomando é a melhor ação para a empresa? Porque nós somos líderes, nós somos servidores. A gente está aqui para servir a empresa, para servir os clientes e não para eventualmente fazer autopromoção. Então, acho que, obviamente, tem ações de marketing que são importantes, tem iniciativas em que você precisa gerar visibilidade para a empresa, mas no final do dia, o propósito tem que ser tornar a marca mais forte para o cliente, tornar a empresa mais forte para o mercado, mas nunca, acho que uma autopromoção individual. E acho que quando você vai para o aspecto pessoal, aí eu já tenho uma opinião mais forte, acho que muda um pouco. Eu acho que quanto mais discrição, quanto mais preservação, acho que mais você protege, né, a sua família, os seus amigos, a sua intimidade. Acho que a exposição ela traz muitos riscos, né, inclusive de riscos pessoais muito graves. Então, eu sou partidário da discrição. E eu acho que tem um último ponto que a gente pode até explorar um pouco mais, é que na hora que você parte para um caminho da exposição, isso toma tempo. E tempo é algo tão importante nas nossas vidas, é a única coisa que todo mundo tem um estoque igual, né? É a única coisa que iguala a nós todos. E eu acho que usar bem o tempo, fazendo, enfim, coisas produtivas, coisas construtivas que gerem impacto, que gerem valor, acho que são iniciativas fundamentais. Excelente, muito bom. Eu escutei você falar nas suas palestras, entrevistas, assim, você sempre cita o seu pai como mentor. E eu queria muito fazer algumas perguntas relacionadas a isso, assim, o que que você vai repetir, já está repetindo com seus dois filhos, do que você recebeu do seu mentor? Tá bom. Muitas coisas. Então vamos lá. Eu acho que meu pai gosta de dizer, e ele tem razão, que provavelmente educar é a tarefa mais existe que existe, a tarefa mais difícil que existe, né, no mundo. Então é muito desafiador. Acho que não tem fórmula certa e você tenta, tenta, tenta. Muitas vezes você acerta, outras vezes você erra, né? Mas uma coisa é fato: você educa pelo exemplo. Não adianta você ter um discurso maravilhoso, estruturado e muito bonito se você tem uma conduta diferente do seu discurso. O seu filho vai repetir o seu comportamento. Seu filho vai se inspirar na sua ação diária para tirar suas próprias conclusões e definir seus próprios caminhos. Então, eu procuro, de alguma maneira, educar através do exemplo. Acho que tem outra coisa muito forte que Posso te meu pai interromper? Posso te interromper? Claro, claro. Exemplo de quê? Educar pelo exemplo, mas exemplo de quê? Ah, poxa, exemplo da tua conduta pessoal no dia a dia. Eu sou uma pessoa que trata as outras bem, eu respeito o próximo, independente de quem ele seja, eu tenho gratidão, eu sei valorizar as pessoas, eu sei perdoar, eu sei ser afetuoso quando precisa, ser duro quando precisa, eu sei a importância da verdade, que a mentira é algo absolutamente abominável, que destrói a confiança. Então, se você acredita em tudo isso e você em casa exerce comportamentos alinhados com o seu discurso, eu acho que você está educando pelo exemplo. Eu valorizo o trabalho, né? Eu me esforço no dia a dia,
eu procuro ser cuidadoso com os meus recursos, eu apago a luz da casa quando eu saio, eu tomo conta dos meus bens materiais porque foram, enfim, conquistados com muito sacrifício. Eu acho que todas essas coisas você vai vendo e não adianta se você tiver um discurso diferente, se na prática não está sendo, Não não tá cola. sendo seguido, não cola, né? Acho que é um pouco isso. Agora eu te interrompi e você ia falando assim, tem uma segunda coisa. É, eu acho que tem mais duas coisas. A primeira é disciplina. Eu acho que a disciplina ela é poderosa. A gente, principalmente brasileiro, acredita na revolução, acredita na bala de prata. E a disciplina, que é você fazer as mesmas coisas todos os dias com consistência, ela gera resultados impressionantes ao longo dos anos. Então, esse é o meu pai, assim, ele vai, como a gente gosta de brincar lá na empresa, aqui não é um dia sim, outro não, não, é um dia sim, outro também. Né? Então, tem consistência, repetição, eu acho que isso é muito importante Puxa, para você ter sucesso em qualquer coisa na vida. Às vezes tem um paradigma, não, Marília, de que a criatividade, a disciplina, ela inibe a criatividade. Eu não concordo com esse paradigma. Se você pegar aí os grandes artistas da humanidade, você pega os Beatles, por exemplo, gosto muito de música. Tem lá um livro que é espetacular chamado Fora de Série, né? E aí explica sobre a a repetição. teoria das 10 mil horas, né? Então a pessoa só consegue fazer algo muito bem, com excelência, como os Beatles conseguiram, na hora em que eles tocavam exaustivamente 3, 4, 5 vezes por noite para aprender e executar aquela atividade praticamente com perfeição. Então, eu acredito muito na disciplina, eu tento, de alguma maneira, colocar a disciplina para os meus filhos. E tem Bacana. uma última coisa que eu acho muito importante, uma última, Pode tá? falar. Sei que você... A fala é sua. É o seguinte, e aí queria primeiro fazer um esclarecimento sobre a última coisa. Eu acho que nós todos que estamos aqui nessa live, a grande maioria somos um percentual muito reduzido na sociedade, pessoas privilegiadas, com boas condições socioeconômicas, e aí o meu recado vai mais para isso, né? Eu acho que é muito importante você viver sem abundância de recursos, sabe? Eu acho que a abundância ela traz muitas vezes acomodação, ela traz eventualmente a vaidade, ela traz uma distorção no que você precisa acreditar que é realmente essencial. E de alguma maneira gera alguma escassez, certo? Porque a escassez ela gera o desejo, a vontade de conquistar, e aquilo acaba criando um comportamento muito mais aguerrido, né? Ela cria a garra na criança, no jovem. Eu acho que minha mãe e meu pai, eles sempre pensaram muito nisso. A gente sempre ficou com aquele sonho de conquistar um brinquedo que não conseguiu, ou eventualmente fazer uma viagem que não teve. E isso acho que vai nos motivando a saber que a vida ela é uma luta mesmo e a gente precisa lutar para conquistar. Que bom. Eu fico lhe ouvindo e fico assim sem saber qual é o lado que eu vou puxar, porque são tantas as oportunidades aqui da gente aprofundar a conversa. E primeiro você falou, por exemplo, no Michael Gladwell, que escreveu os 10 mil horas, né? O Fora de Série, o Outliers. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que ele fala que coisas extraordinárias não acontecem de feitos extraordinários, mas a repetição de coisas ordinárias, pequenas coisas feitas, né, assim, repetidas vezes. Foi exatamente o que você falou. E aí eu fiquei com a curiosidade de saber quais são as tuas 10 mil horas, né? Assim, você tem 10 mil horas em quê? Porque certamente você tem para ter chegado onde você chegou. Então, tem os 10 mil horas dos Beatles, tem os 10 mil horas de um atleta que correu, tem de pessoas que tocaram violino. Ele dá vários exemplos em vários campos, né? E quais são as tuas 10 mil horas? Porque eu sei que você também já chegou em exaustão. Então, qual É, foi a tua exaustão? Fala pra gente. tá. Eu não sei nem se é exaustão, né? A gente cansa e a gente se renova e volta de novo, né? Mas eu acho assim, no meu caso, tá?
eu acho que as 10 mil horas é você acreditar em algumas coisas e focar nelas e seguir insistentemente, com muita convicção, com muita fé mesmo, tá? É engraçado. No nosso ambiente profissional, a gente tem algumas crenças muito fortes, né? Então, poxa, pessoas são fundamentais. Quanto mais talento a gente tiver aqui, mais longe a gente vai chegar. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. Poxa, o cliente é fundamental, vamos ouvi-lo, vamos aprender com ele, vamos incorporar aquele aprendizado no nosso produto e vamos evoluir aquele produto. Poxa, todo mundo tem que aprender sempre aqui, ninguém sabe tudo, há uma necessidade de uma evolução contínua. E aí você pega esses três conceitos, a gente faz todo dia a mesma coisa. E a gente fala todo dia sobre as mesmas coisas, né? Eu E tenho algo aí, para dizer sobre isso, que eu ri muito, viu? Conversando com o João, que trabalha com você há 9 anos. E eu ri demais quando eu perguntei para ele sobre coisas que você fala, né? Por exemplo, no encontro que vocês têm semestralmente. O que é que o Ari fala lá? Qual é o discurso que ele dá? Aí ele disse, olha, há 9 anos eu escuto de forma entediante e de forma repetidamente o mesmo discurso e a mesma história, porque ele repete, 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 repete o que ele acha mais importante. Aí eles não tem como a gente não aprender, porque ele insiste, insiste nos valores que são mais fortes dele. Então é assim que ele implanta cultura. Então tem gente que é isso. confirma isso. Você sabe que esse episódio do João, né? O João é o diretor-geral do SAS hoje. Ele chegou na empresa com 23, 24 anos, hoje deve ter uns 32 e já é o diretor-geral do SAS. E o João, ele me ensinou uma outra coisa que era o seguinte: eu falava, João, o que eu vou falar para essa turma hoje, cara? Eu vou repetir a história. Ele dizia, não tem problema nenhum, repita. Repita que é importante, que as pessoas esquecem. Então, eu acho que é um pouco isso, as 10 mil horas, né? É chegar e resgatar a essência. Por que nós vamos fazer isso? Nós vamos melhorar hoje esse produto. Por que nós vamos fazer isso? Nós vamos contratar uma pessoa melhor. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos treinar essa pessoa. E eu acho que uma outra coisa que eu me lembro das 10 mil horas que ajuda muito é a leitura, né? Isso foi também fazendo um link com o meu pai, é algo que com certeza ele é o responsável número um, né, por ter me estimulado a isso. Ele é um grande leitor, e acho que na medida em que você passa 10 mil horas lendo, isso te ajuda muito a ser uma pessoa melhor, acho que a ser um profissional melhor. A leitura é a ginástica do cérebro, né? Então, acho que 10 mil horas de triatlon, eu acho que geram benefícios, né, para o nosso organismo, assim como 10 mil horas de leitura, acho que também geram muitos benefícios para o espírito e para a mente. Legal. Você tem algum livro para você dizer aqui para a gente que muito te marcou, já que você lê tantos? Eu sei que é difícil você escolher um, mas deixa vir uma na tua cabeça assim que te marcou bastante. Pode ser os mais recentes ou um que seja mais clássico. Não, tem um que a gente está discutindo, inclusive, muito dentro da empresa, que é o livro O Essencialismo. Não sei se você conhece. Maravilhoso. É, Muito bom. Eu dei até uma live é, sobre ele no Vida na Trilha. é ótimo esse Fala, livro. por que que Me- te marcou? Poxa, assim, eu acho que hoje a gente está num mundo, né, em que os estímulos são tantos, né? Você tem 1 milhão de filmes para assistir no Netflix, você tem 1 milhão de redes sociais, você tem o encontro de networking A e o B e o C. E ele fala muito, poxa, fazer menos é fazer mais, né? Faça escolhas, e faça aquelas coisas muito bem feitas e foque nisso, né? Então, acho que saber dizer não é muito importante para a gente poder ter qualidade nas coisas que a gente sabe dizer sim. Adorei, me marcou muito o livro e recomendo. Eu imagino do porquê que tem ali marcado, né? Porque eu acho que tem alguns livros que eles servem para nos provocar em termos de mudança, de virada de chave de mindset. E eu acho que tem Uhum. alguns livros que marcam a gente porque é tudo que a gente queria ouvir, de teorias que a gente já vivia. Eu acho que você está nessa segunda categoria, né? Porque assim, ouvindo as pessoas que te conhecem, que vivem com você, me falaram que você é uma pessoa muito focada, assim, botou na cabeça, você vai, né, é muito focado. E para ser focado, precisa o desapego de muitas coisas interessantes, mas que não são essenciais. Então, é justamente a habilidade de dizer não. Nem tudo é oportunidade, nem tudo é para você.
Então, me falaram muito isso, e é um dos fundamentos do essencialismo é isso. É mais importante, não mais, mas tão quanto importante saber o que fazer, é decidir o que não fazer, né? Que é a mentalidade do Steve Jobs também, que colocou isso nas entrelinhas aí no livro dele. Então, eu acho que você deve ter, assim, sido marcado por ter uma identidade, né, com esse tipo de Uhum, uhum. proposta de vida. Aí que você é simples, você é uma pessoa... Aí você me falou agora há pouco mais um pensamento seu que eu achei formidável sobre o risco da abundância, né? E o essencialismo também coloca muito da gente viver com poucas escolhas essenciais, né? E eu imagino que a gente tem uma identidade de pensamento também, nós dois aqui, que eu acabei de descobrir, que eu acho que o excesso, ele traz riscos também, que muitas vezes as pessoas acham que o risco só está na escassez, mas o excesso desfigura muito. O excesso nos distrai, nos tira da trilha, né? Então, eu acho que a gente encontrou esse ponto de identidade, porque o essencialismo realmente é um livro que me marcou também muito. E eu nem sabia, também foi um efeito surpresa que saber que foi um livro que me marcou. Tá aqui na cabeceira do meu marido como tarefa de casa para ele ler e concluir para a gente discutir sobre. Mas vamos avançando. Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer é sobre visão. Muitas pessoas falaram que você é uma pessoa visionária, 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 que desde criança você já sabia o que queria, que você tem uma visão de 10 anos para frente. Uns falaram, não, o Warren está aqui, ele vê 10 anos para frente. A gente está entendendo uma coisa, ele já está entendendo depois, muito depois. Né? E eu queria fazer duas perguntas nesse tema. Uma é se é algo teu natural, ou você desenvolveu de alguma forma essa capacidade visionária. E a outra pergunta eu vou deixar para depois, porque senão você vai se perder. Eu vou aguardar. Primeiro responde essa. É uma habilidade natural ou desenvolvida? Como é que foi isso? Com certeza é uma habilidade desenvolvida, não é uma habilidade natural. Uhum. E eu acho que a pessoa que falou isso foi um pouco generosa. Deve ser um grande amigo meu aí que você descobriu. É muito difícil ver daqui a 10 anos. Assim, eu procuro me esforçar muito para entender a razão das coisas. E tem outra coisa que eu acho que é importante, eu procuro tentar conectar os pontos, certo? Então, você está lendo o jornal todo dia e você fica tentando imaginar qual vai ser a notícia que vai sair no jornal de amanhã, né? Eu nunca fiz isso. Esse, não, Pelo esse é visto, eu um, não eu sou acho que visionária. Eu nunca fiz isso, de imaginar a próxima esse, notícia. não, esse é um bom exercício, eu acho. E, e Legal, vou aí, desenvolver é, nisso. e aí, eu acho que tem outra coisa também. Você, né, com essa, sabe lá a mentalidade do crescimento da Carol Dweck? Você conhece esse livro? A Não, mentalidade do crescimento? não. Ele fala um pouco isso, né? Poxa, Não é eu o preciso evoluir mindset? É o sempre. mindset? É, Ah, mindset, tá, exatamente. mindset. E aí, o que que acontece? É, do ponto de vista de tecnologia, se você for nos Estados Unidos e no Vale do Silício, provavelmente você vai encontrar as coisas que vão acontecer no Brasil nos próximos 2 ou 3 anos, né? Então é muito mais uma luta, Marília, de procurar entender quais são as tendências, fazer analogias com o seu negócio, com a sua realidade e conectar os pontos. Poxa, isso aqui aconteceu nesse mercado. Os nossos mercados têm umas características muito parecidas. Será que não deveria acontecer aqui também? Poxa, tem uma tendência específica no Brasil que eu aprendi porque eu li o livro tal, porque eu vi uma matéria tal, que eu acho que faz todo sentido acontecer aqui. E aí você vai é, 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 testando esse exercício ao mesmo tempo em que você erra, tá? Erra, acerta, evolui, de tal forma que você consegue não fazer previsões perfeitas, mas conseguir imaginar que tem algumas tendências que elas vão se consolidar. Acho que nesse momento agora de crise, de Covid, acho que tem uma série de tendências aí que se você parar um pouquinho, refletir e fazer as associações corretas a partir das tuas viagens, das tuas leituras, das tuas conversas, acho que dá para tirar conclusões mais no longo prazo. Mas É, com certeza é uma habilidade treinada. tá. Agora você desconfia qual vai ser a minha segunda pergunta sobre visão? Você já deixou e já deixa. Já, eu acho que você quer saber o que vai ser do mundo, né?
depois disso tudo? É por É, aí? por aí. Na verdade, eu não tenho a pretensão de saber o que vai ser do mundo, porque eu imagino que você não é profeta, mas eu quero É, saber o que você está vendo para o futuro, né? Então, se você tem essa habilidade de conectar pontos, o que que você já está vendo que pode compartilhar conosco? Fala para gente. tá. É, Essa eu tenho que anotar, eu tenho que pegar um caderno não, ainda. não, eu vou pensar aqui como é que eu começo. Não, é o seguinte, eu, eu, você começa a tentar ler um pouco sobre as outras crises que aconteceram no mundo, e uma das primeiras coisas que eu constatei é que numa crise como essa, aparece o melhor e o pior do ser humano. Eu prefiro ficar com o melhor. O pior é melhor até a gente se afastar, né? Mas eu acho que tem aparecido muita coisa boa, sabe? Eu vejo como a questão da solidariedade ela está sendo considerada, como a gente vive num mundo de desigualdade, né? Que de repente fica claro para todo mundo quando a gente vive um caos como esse, né? Eu espero um mundo mais solidário. Eu espero as pessoas com mais preocupação com o contexto que estão inseridos e não só com preocupação com seus próprios projetos e os seus próprios empreendimentos, tá? Eu tenho visto muita gente evoluir a mentalidade e mudar a mentalidade, dizendo, poxa, eu preciso de alguma maneira ajudar aqui a sociedade, porque isso não é justo e a gente precisa, enfim, tomar uma atitude nesse sentido. Acho que essa é uma das primeiras coisas, né? Projetos mais colaborativos, né? Projetos mais coletivos e colaborativos. Te diria até um pouco mais. Eu não sei se você sabe que a filantropia no Brasil ela é muito tímida, né? Quando comparada com outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos é muito mais consolidado e muito mais representativo. Eu vejo o papel da filantropia no Brasil sendo muito mais relevante, de uma maneira muito mais estruturada, com muito mais recursos, porque às vezes não é nem só o dinheiro, né? É a maneira inteligente como você aplica esse dinheiro para gerar um impacto em quem precisa. Eu vejo uma grande mudança nesse sentido, sabe? Uma outra mudança é a mudança da tecnologia, né? Não tem dúvida. Aí eu puxo um pouco para a área que eu atuo, que é a educação. Eu acho que a aceleração da transformação digital, ela foi nesses 2, 3 meses o que não aconteceu em 5 anos, certo? Uhum. Então, acho que as empresas elas precisam desenvolver ou evoluir as suas habilidades relacionadas à tecnologia, seja quem tem um negócio presencial que vá trabalhar a habilidade digital, seja quem tem um negócio já com alguma tecnologia para avançar nesse sentido. Eu acho que no nosso caso de educação, por exemplo, eu tenho uma grande esperança de que a educação consiga potencializar o aprendizado dos alunos. Eu sei que está todo mundo com muita dificuldade em suas casas para aprender a fazer isso em tão pouco tempo, mas eu deixo aqui a minha palavra de que num processo menos brusco e mais natural de aprendizagem ao uso da tecnologia, eu acho que isso pode ser muito benefício, pode ter muito benefício para a educação. Acho que o papel do professor ele é fundamental presencial. Eu acho que a escola é um espaço da sociedade onde você interage, onde você constrói habilidades e competências socioemocionais, mas acho que a tecnologia ajuda muito a alavancar principalmente a parte do cognitivo mais formal, né, do Uhum. conhecimento. Ori, você acredita que terá alguma mudança assim depois de tudo isso que a gente está vivendo? Fora a tecnologia, que isso aí é certo que será muito mais desenvolvida, né? Eu imagino que não será como nós estamos e nem será como estávamos, né? Vai ser algo novo aí que vai ficar aí no equilíbrio. Mas fora a tecnologia que vai estar mais presente, você vê algum impacto no nosso modelo de educação, em termos de conteúdo mesmo? Eu acho que ainda há muita crítica em relação ao conteúdo, né, da nossa educação no país. Você acha que essa pandemia vai favorecer alguma coisa nesse sentido ou ainda não? Eu acho que sim, exatamente por essa questão humanitária que a gente está vivendo, né? Então, quando você vive uma crise humanitária, como é que você sai de uma crise humanitária?
exercendo os valores humanos, né? E aí tem uma tendência, Marília, muito forte na educação, no mundo, e no Brasil vai começar a chegar, de você fazer um equilíbrio melhor entre as matérias e disciplinas tradicionais e desenvolvimento de outros tipos de habilidade, né? Meu Deus, é o meu Como, sonho. como a cooperação, como o respeito, como a criatividade, como a resiliência. Então, já Comunicação, né, Ari? comunicação, você vê isso muito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, quando eu fiz um curso lá, tinha uma disciplina só de comunicação que você ia para a câmera e aí você Oratória, é falava, disciplina ora, obrigatória, oratória. e o seu colega dizia, você está falando isso de uma maneira correta, mas essa palavra não foi bem colocada. Onde é que você está colocando as mãos? Né? Poxa, isso são habilidades que você usa para a vida inteira, né? Então, eu consigo ver uma mudança no balanço dos currículos para que você possa inserir esse novo tipo de habilidades. Poxa, Continuo acreditando que você, como um profissional ou um ser humano, é importante você dominar a sua língua mãe, saber se comunicar, saber redigir, saber interpretar bem o texto. É importante você ter noções básicas de matemática, mas essas outras habilidades que são muito pouco trabalhadas deveriam ser reforçadas e eu já vejo uma tendência forte nesse sentido. legal. Então, Ari, qual é a tua motivação pessoal de impacto na juventude? Porque certamente você já deve ter essa consciência do teu papel, quanto que você, quantas escolas, hoje quantas escolas já estão com o SASS? 4 mil e alguma coisa? 5.400 Olha, já estou escolas com dados desatualizados. 5 mil e é, 5.400 escolas e 1.300.000 alunos. 1 milhão e 300 alunos. Então, assim, me É, fala qual é a tua motivação pessoal para impactar esses 1 milhão e 300 alunos. seguinte, super simples. Transformar a vida das pessoas através da educação. Por quê? Porque as nossas vidas, a minha vida, a vida dos meus amigos e colegas que fazem o SAS junto comigo, ela foi transformada pela educação. Se não fosse pela oportunidade de educação que eu tive, e aí eu falo não só da educação formal, da escola, de um mestrado, mas dos livros, das conversas, das mentorias. Essa educação foi que me trouxe até aqui para conversar com você, certo? Então, a gente quer fazer a mesma coisa com os jovens. Poxa, olha, a educação ela muda a perspectiva social, econômica, humana da pessoa. A gente tem algumas experiências nesse sentido que depois eu posso até compartilhar com você. Então, é muito assim, poxa, eu queria poder fazer por essa pessoa o que a educação fez por mim. Então, eu acho que, pelo menos para mim, isso é muito poderoso, porque você acaba construindo uma interseção entre o seu propósito profissional e o seu propósito pessoal, e o que aconteceu com você na vida. Então, é um Legal. pouco isso. E assim, eu queria que você contasse, inclusive, sobre esse impacto da educação, porque eu sei que você teve uma educação de base familiar, que já foi um privilégio, né, que você teve. E agora eu escutei de algumas pessoas dizer assim, poxa, o Ari, ele tem uma história de começar do zero, né? Assim, algo que ele transformou do zero. Eu sei, eu imagino que você não tem esse sentimento que foi do zero, porque você tem um histórico familiar, e todo mundo que tem um histórico familiar faz logo essa correção, né? Que não foi do zero. Mas a expressão do zero que eu entendi dessas pessoas foi justamente porque você fez o MIT, teve a experiência fora de fazer seu MBA, e quando você voltou, você vinha com uma mentalidade ainda mais expandida, ampliada, para um negócio que sim foi considerado do zero, porque era uma ideia original ali de um pequeno negócio para o tamanho da tua cabeça, né? Das tuas ideias. E eu acho que tem muitas pessoas que passam por esse desafio, né? Assim, de iniciar uma coisa do zero. Eu acho que agora a gente vai ter recomeços, muitas pessoas recomeçando suas carreiras, mesmo pessoas que já estavam bem sedimentadas profissionalmente. Então, fala um pouco para a gente sobre esse começar do zero, né? A que você atribui um mérito de ter transformado esse algo do zero para algo do tamanho que é hoje, sendo a primeira empresa no Brasil a emitir ações na Nasdaq, primeira empresa a fazer IPO na Nasdaq. Então, fala pra gente como foi, a que você atribui esse mérito do zero para isso. Tá bom. Primeiro eu queria fazer uma pequena reformulação nesse do zero. Realmente eu acho que não foi do zero, certo? E eu acho que tem mais do que
a formação familiar. Antes de ir para o MIT, eu passei 5 anos no Colégio Araçá, trabalhando na linha de frente, né? Junto com o professor, junto com o coordenador, entendendo os processos pedagógicos. E essa formação para mim foi fundamental para depois construir o SAS. Tá? Eu passei 5 anos vivendo a rotina da escola intensamente. Tá? Sem E, privilégios e concessões, né? pelo contrário, né? É assim, né? Ou você nunca é tratado igual, ou você é tratado com um pouco mais de rigor, com um pouco mais de flexibilidade. E Mas foi pelo com que eu mais rigor. conheço o seu Otto, eu já sei qual foi a sua linha. Mas não tem problema não, acabou sendo bom, eu acho, no final das contas. É, é, mas assim, eu acho que a gente começa o SAS com essa base de conhecimento e com uma escola que já era referência, né? Então, as outras escolas, elas queriam se inspirar no que o Colégio Araçá estava fazendo. Os diretores e líderes do Colégio Araçá, que estão conduzindo a escola até hoje, junto com meu pai, e ele, obviamente, também, foram fundamentais no início da construção da solução. Nos apoiaram, vendiam a nossa solução para outras escolas, ajudaram a construir, a regimentar os professores. Então, dizer que a gente partiu do zero, eu acho que não é preciso. Eu Eu acho que a sabia que gente você ia fazer essa correção, mas a gente está entende o certo. que as pessoas querem dizer. O zero da ideia do SAS ali, daquela ideia Tá. pioneira. É isso que eles querem dizer. Tá bom. Não, aí foi o seguinte, aí faz um pouco de tempo, já 2007, eu voltei dos Estados Unidos e tinha a chance de trabalhar numa empresa de consultoria estratégica, estava querendo muito ir, eu tinha essa chance de começar esse negócio do zero. E, e realmente a gente começou do zero. E olha, É isso aí. naquela época, Marília, não tinha esse negócio de romantismo de startup não, viu? Eu comecei um negócio para vender livro, tá? Eu tinha voltado lá do MBA e estava vendendo livro. E eu lembro, por exemplo, que eu acordava em alguma cidade do Nordeste sem saber direito onde é que eu estava, porque eu tinha feito Fortaleza, Natal, São Luís, Teresina, João Pessoa, e você, poxa, onde é que eu estou hoje aqui? Você acorda e você vai lá visitar a escola para vender, né? A gente passou 7 anos para desenvolver todo o conteúdo da educação infantil até o pré-universitário, né? Não consigo me lembrar de nada mais difícil do que isso. Até hoje me dá um frio na barriga aqui, porque quando a gente terminou, depois dos 7 anos, a gente descobriu que tinha que fazer tudo de novo, né? Porque conteúdo é um organismo absolutamente vivo que você precisa estar atualizando sempre, né? Mas, assim, eu acho que o que fez a gente chegar até aqui foi sorte, né? Na vida a gente tem que ter sorte, a gente estava no lugar certo, na hora certa. Eu acho que a gente teve uma capacidade de formar uma equipe incrível, tá? Incrível. Eu comecei lá com a teoria de que gente boa faz a diferença. Quando eu contratei a primeira pessoa, que eu vi o que o cara estava fazendo, e aquele cara contratou um outro amigo dele que era muito bom, e aí você foi criando um ciclo virtuoso. Quando eu vi, eu disse, cara, é por aqui. Assim, então, hoje, uma parte importante do nosso tempo da liderança da empresa é de recrutar gente boa, formar gente boa, identificar talento e dar oportunidade para essas pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Então, é, decisivamente, se a gente tem um diferencial competitivo, esse diferencial é a qualidade do nosso time, né? E eu acho que a gente soube alargar os horizontes, né? A gente soube sonhar e redimensionar o nosso sonho. A gente não se acomodou. Poxa, estamos aqui no Ceará. Poxa, eu lembro do brinde que eu fiz quando eu vendi para uma escola, para a primeira escola fora do Ceará, que foi em Teresina. Vejo assim com muita clareza esse dia. E aí depois a gente foi para o Nordeste, aí teve a primeira escola em São Paulo, e aí virou nacional, aí fez a primeira aquisição, aí trouxemos um sócio, que é a General Atlantic, que foi um sócio transformacional na nossa história, aprendemos muito com eles. E sempre assim, poxa, qual é a próxima etapa, né? Não vamos nos acomodar, vamos continuar crescendo. Se a gente continuar crescendo, a gente vai dar oportunidade para as pessoas. Se as pessoas crescem, elas demonstram para o lado de fora que é a meritocracia que funciona e vai ser mais fácil de atrair mais talento. É meio que uma roda gigante que você vai gerando um pouco de tração nela e redimensionando esse sonho e esse horizonte.
Legal. E o que eu percebo, né, é que a cada conquista tua, assim, de toda essa trajetória, que eu sei que fica difícil para você resumir tantas conquistas e tantos desafios que você passou, né, e são inúmeros. Mas uma coisa que parece que está muito presente, não só no teu discurso, mas sobretudo no teu exemplo, é esse foco em gente, né? Assim, eu achei interessante ouvindo, pesquisando sobre a empresa e vendo trainees, pessoas que são contratadas, tipo engenheiros contratados para educação, né? E eu comecei a ver também essa tua mentalidade fora da caixa, que você usou até a palavra hoje de novo aqui. Você disse assim, a gente precisa ter projetos solidários mais estruturados e usar de maneira inteligente o dinheiro, né, e os processos. Então, o que eu vi é a cabeça meio de engenheiro aí, né? Eu não sei qual é a tua formação, qual é a sua formação, curiosidade, que eu não peguei isso nas minhas pesquisas. Eu sou administrador, não sou engenheiro, mas meu pai é engenheiro e eu tenho muitos colegas engenheiros. É. E acabei indo fazer um mestrado no Instituto de Tecnologia, que a vocação é engenharia. Ah, então pronto, tá justificado, porque eu chutaria fácil que você era engenheiro, né? Assim, justamente por essa mentalidade fora da caixa, de trazer pessoas que têm cabeças mais metodológicas, mais processuais para o mundo da educação. E aí eu queria que você nos falasse um pouco sobre isso, como essa formação de um time tão diferenciado, porque muitas pessoas me falaram também que você é um caçador de talentos, né? Você identifica, assim, pessoas bem diferentes do que seria um perfil tradicional para fazer algumas atividades. Então, o que que te motiva? Como é que você faz essa identificação de talentos tão diferenciados? Tá bom. Essa é uma pergunta difícil, mas eu acho que a minha resposta vai ser super simples. Eu acho que a gente prioriza isso como uma grande iniciativa e talvez a principal da nossa empresa. Vou te dar exemplos práticos, tá? Então, por exemplo, trainee, na última fase, toda a liderança tem que entrevistar os trainees. Quando chega X meses do programa trainee, poxa, vamos conversar com os trainees. Vou te dizer uma coisa que eu fiz hoje no meu dia por uma hora e achei que foi pouco. Eu conversei com umas 34 pessoas que eram novos líderes nossos que tinham entrado na empresa durante a crise e a pandemia. E fui falar da história, e fui contar um pouco dos nossos valores, do que a gente acreditava. Então, eu acho que tem muito a ver, Marília, com priorizar essa atividade de pessoas. Vou te dar um outro exemplo, tá? Poxa, ainda hoje a gente faz uns estirões desses, que é o seguinte: estamos precisando de talento, está faltando aqui, aqui, aqui. Junta lá 5, 6 pessoas que a gente tem muita confiança. Ei, cadê teus 2, 3 melhores amigos que estão trabalhando no lugar tal? Todo mundo aqui vai ter que indicar 3 pessoas e a gente vai vir para cá sábado e vai entrevistar essas pessoas de 8 da manhã até as 2 da tarde. E depois a gente vai se juntar e vai dizer o que a gente achou de cada um. Então, esse processo de atração de talento a gente faz com uma energia e um foco assim muito grandes, Já sabe? estou Muito começando a grandes. ver que é um engenheiro com muita intuição também, né? Com muito feeling, né? Então não é só. Tem um pouco. Tem muito, né? Muita intuição. É, Eu queria explorar um pouco mais desse teu papel de líder. Eu já estou ficando um pouco nervosa vendo o tempo que está se acabando e eu já queria te fazer uma proposta aqui. Eu não sei se você tem tempo na sua agenda, mas se a gente encerrar aqui, o Instagram encerra com 1 hora, eu queria te lançar a proposta, se possível, da gente voltar, né? Assim, a gente vai encerrar e aí a gente volta novamente para a gente fazer um bom desfecho, porque eu estou ficando nervosa com esse desfecho, de tantas coisas que eu ainda gostaria de perguntar, e eu acho que o desfecho tem que ser melhor que o começo. Então, eu queria te perguntar se você pode ceder um pouco mais de tempo, a gente retomando para uns 20 minutos a mais extra, pode ser? posso, claro, é um prazer. Então, ótimo. Então, eu vou continuar aqui até o tempinho que a gente tem. A gente ainda tem mais uns 5 minutos aqui, uns 10 minutos, na verdade. E depois eu aviso a hora que a gente vai encerrar, tá bom? E aí Tá eu queria bom, falar agora sobre líder. Muito obrigada, de antemão. claro. Eu queria falar, então, ainda um pouco mais sobre esse teu papel de líder, né? Assim, que eu aprendi muito também conversando com pessoas sobre você no teu papel de líder. E eu queria saber quais são, você já disse várias, mas como você responderia essa pergunta? Quais são as características que mais marcam a tua liderança, Ari? Eita. Eu,
É bom perguntar para os outros isso aí, É, né? Vai eu que, sei vai que é que eu uma acredito pergunta que... desconfortável para quem é discreto, mas o que que você suspeita? Tá bom, vou te dizer, porque já me disseram. Hum, É, eu, às vezes eu acredito mais nas pessoas do que elas mesmas. Então eu tenho muita fé no talento, sabe? E eu acho que você tem que dar desafios, às vezes, até um pouco maiores do que o que as pessoas estão preparadas para enfrentar naquele momento, porque nesse processo a pessoa aprende e evolui muito, sabe? Então eu acho que uma característica que eu tenho é dar autonomia para as pessoas. Às vezes, eles até brincam comigo. Ari, você é um irresponsável de ter me dado essa missão lá atrás. Estamos aqui, cara. Não deu certo. legal. Opa, travou um pouquinho. Opa, talvez você não acreditasse que ela é capaz e foi lá e resolveu e entregou, né? Então, eu acho que essa é uma característica da minha liderança, é ter fé e dar muita autonomia. Eu, eu, eu acho que o comportamento pessoal do líder, ele é muito importante, né? A maneira como ele se relaciona, a maneira como ele dá um feedback, a maneira como ele se comunica e como ele se integra. Então, eu gosto muito de dar feedback nesse sentido, assim, sabe? Acho que feedback é muito importante. Não um feedback pontual mínimo, mas, poxa, eu acho que você deve se comportar assim, eu acho que você precisa desenvolver essa habilidade. Não é o feedback do cometi um erro bobo e um deslize, é muito mais um feedback comportamental abrangente, sabe? É, por que essa sua atitude não está de acordo com os valores que a gente acredita? O que você poderia fazer mais para ser um líder mais eficiente? Eu, as pessoas dizem que às vezes eu sou meio econômico nos meus feedbacks, mas é porque eu também não quero banalizá-los. Eu acho que na hora de dar um feedback, você tem que escolher três ou quatro para que as pessoas digam, porra, essa aqui realmente é importante, né? Sim, essa é boa. Mas olha, eu realmente fico feliz de ouvir o que você mesmo está dizendo, porque essa frase, inclusive, o João falou exatamente. O Ari é um líder que ele acredita na gente mais do que a gente mesmo, né? Então a gente fica intrigado como ele acredita na gente. Então, é muito boa essa tua característica. Mas eu queria te devolver algumas outras também para saber se eu entendi certo de coisas que você acha importantes de liderança, né? Você é um líder que valoriza muito também o efeito tranquilizador na equipe, né? Assim, você tranquiliza muito a equipe. E eu perguntei também ao João se alguma coisa já te tirou do sério, se você é sempre equilibrado, como eu sempre te vejo equilibrado. Aí eu disse, por favor, me conta alguma coisa que ele fez assim, que ele perdeu a cabeça, porque eu já estou me sentindo mal diante de tanto equilíbrio que esse rapaz tem. Aí ele diz, olha, me desculpa, mas em 9 anos eu nunca vi nada tirar o Ari do sério. Então, é uma pessoa extremamente equilibrada, né, emocionalmente, que a gente vai já falar sobre isso na parte 2 da nossa live, porque a gente ainda está falando de liderança, né? Você valoriza muito a cortesia, né, assim, na forma de falar, que talvez você não tenha traçado isso como um plano de ação, mas é algo teu próprio e as pessoas se sentem assim extremamente respeitadas quando está falando com você, porque você tem uma escuta muito apurada. Então, é um líder que escuta com os olhos, com os ouvidos, é uma escuta acima da média, né? Uma observação enorme, né? E deixa a diretriz muito clara das suas prioridades, né? Foco, foco, foco. Então, é sempre no foco no que é importante. Então, as pessoas ficam muito seguras porque você dá direções muito claras do que você acha importante. E eu queria saber se eu entendi certo. É isso mesmo? Ou você quer somar algo mais sobre liderança para a gente encerrar esse tópico? Então, eu acho que é bem por aí. Você tocou num ponto que é muito verdadeiro. A gente até acabou criando dentro da nossa empresa um ambiente em que as pessoas se cobram muito. Eu não sei como é que foi muito bem isso, não. Às vezes eu me pergunto, sabe? Mas é porque eu acho que você vai trazendo talento e aí acaba gerando algum tipo de competição que eu espero que seja saudável. E as pessoas têm uma automotivação que às vezes eu mesmo fico refletindo. Poxa, como é que a gente conseguiu criar esse senso de dono tão forte, né? Eu acho que é assim, dando autonomia, reconhecendo, valorizando.
Agora, eu não acho que a gestão pelo terror ela funciona. Pelo contrário, acho que ela atrapalha, tá? Então, eu acho que o meu papel ali, e a gente quando é líder sabe que a nossa palavra tem um peso, né? Poxa, a pessoa está ali tentando, eu tenho que estar ali para ajudar e não para atrapalhar, né? E eu tenho certeza que se eu for descortês ou grosseiro, ou cobrar com muita intensidade um time que já é muito automotivado, eu vou estar muito mais atrapalhando. E eu acho que o objetivo ali é ajudar, é servir, é dar os meios para que as pessoas consigam atingir os seus objetivos. Então, acho que gerar essa tranquilidade, assim, problema todo mundo tem, né? E aí você vai ter que resolver os problemas e as crises. Com certeza, se você se desesperar, isso vai te atrapalhar na sua habilidade de resolver esse problema. Então, vamos tentar manter aqui um mínimo de tranquilidade. E, se possível, até um pouco de humor, né? Então, internamente, a gente usa muito humor, né? Para poder enfrentar as Ah, dificuldades e as crises que sempre aparecem. liderança como eu fiz essa pergunta para sua irmã, se ela sabia se você era engraçado no ambiente de trabalho também, porque ela me disse que você é um irmão muito engraçado. Imita as pessoas, tá sempre fazendo todo mundo rir. Aí eu disse, olha, essa característica eu não conhecia. Aí ela disse, pois ele é assim, mas eu não sei se ele é no ambiente de trabalho. Então já estou sabendo que você valoriza também o humor e a leveza na sua liderança, né? Acabei de ter a resposta para essa pergunta. A gente tem que se divertir também, né? Ah, com certeza. Olha só, a gente vai encerrar agora, tá? Para a gente entrar novamente e a gente ter um papo extra para a gente fazer um bom encerramento e explorar ainda algumas perguntas aqui relevantes, tá bom? Tá Então, bom, quem estiver combinado. nos assistindo, não vai embora, sai, entra de novo e você ainda vai ter um tempinho para convidar outras pessoas aí com o aviãozinho para assistir essa segunda parte da nossa conversa que o Ari está nos dando extra, bônus aqui do tempo dele que não estava no script, tá bom? Então, até já. Olá, começando aqui a nossa parte 2 da nossa conversa, desse nosso encontro que está sendo sensacional com o Ari. Eu passaria 4 horas aqui conversando fácil com ele, com ensinamentos tão preciosos. Ele está aqui dividindo conosco muito da forma dele de ser, de pensar. E eu vou só aguardar que ele retomar, entrar novamente, para a gente continuar esse nosso bate-papo. E eu espero que todos vocês que estavam conosco, que as 600 pessoas que estavam aqui conosco, continuem aqui para ouvir esse nosso bate-papo. Eu adoraria ouvir todas as perguntas que estão sendo feitas aqui. Eu peço mil perdões, mil desculpas por eu não conseguir responder todas as perguntas que estão sendo feitas, tá? Porque eu estou aqui muito focada no Ari distrair. Então, eu peço desculpas por não estar conseguindo ver algumas perguntas, muitas das perguntas que estão sendo feitas. Então, tá aqui ele de volta. Obrigada, Ari. Então, vamos continuar aqui. Eu já tem 260 pessoas que já entraram para continuar a nossa conversa. A gente estava com 600. Então, eu espero aí que as pessoas possam ir entrando novamente para ver essa segunda parte da nossa conversa. Então, a gente estava falando sobre liderança, né? E um dos aspectos que me chama muito a atenção é equilíbrio emocional. Eu queria que você nos dissesse, né, assim, como, o que você faz, se você tem alguma dica de como é que a gente pode desenvolver esse equilíbrio emocional, principalmente nesse tempo, né, Ari, onde as pessoas estão com nível de ansiedade maior. Eu que atendo empresários e executivos, estou percebendo sofrimento em muitos deles, né, com decisões muito importantes. E eu queria muito ouvir essa tua dica. Não é uma dica, porque eu não acho que equilíbrio emocional não se resolve com dica. Mas, na verdade, sempre a tua forma de pensar sobre equilíbrio emocional. Me atrai muito conhecer mentalidades que eu admiro. Eu queria saber a tua forma de pensar sobre isso. Como é que você desenvolve, como é que você mantém, como é que você acha que a gente pode fazer para desenvolver o equilíbrio emocional no nosso papel profissional? Tá bom. Essa é difícil. Eu, primeiro, eu acho que o equilíbrio emocional ele é fundamental para você fazer qualquer coisa bem feita na sua vida, né? Desde construir uma família até construir uma empresa, ser um bom profissional. Eu acho que isso é decisivo para isso. Eu acho que a rotina é muito importante, sabe? Você fazer as coisas todos os dias de uma forma coordenada,
respeitando horários, independente das escolhas. Eu acho que isso dá uma certa paz, né? Uma certa estrutura. E, poxa, consegui fazer tudo isso hoje, e até uma certa realização, né? Poxa, fiz um exercício físico, trabalhei, li um pouco, ouvi música, né? Eu acho que isso tudo isso me ajuda. É, e, assim, eu acho que você, uma vez, viu, Marília, essa é uma história interessante. Quando a gente está fazendo a conversa com os investidores para abrir o capital, eles perguntam muito assim, como é que você divide seu tempo? Quantos por cento você passa fazendo isso, aquilo e tal, sabe? É, Olha que e interessante. é, E o que que você respondeu com essa pergunta? Eu quero saber. primeiro eu disse, "Rapaz, eu Pode, preciso por fazer favor, dizer para a gente como é que você divide seu tempo, por favor? eu preciso fazer umas contas, eu falei para ele. Mas o fato é o seguinte, um percentual do tempo importante, eu acho que é dentro da empresa mesmo, com as pessoas, ajudando ao time a desenvolver os seus desafios. Acho que tem um percentual que é fora, junto com o cliente, tentando aprender coisas novas, certo? Mas, ao mesmo tempo, um cara me ensinou, sabe, um conselheiro nosso, ele disse, eu preciso ter tempo para falar comigo mesmo. Ele usou essa expressão, que eu achei ótima, sabe? Poxa, eu preciso ter tempo para falar comigo mesmo. E eu vou te dizer como é que eu faço isso, assim. Eu adoro o mar, né? Então, para mim, infelizmente não estou conseguindo fazer isso agora porque estou longe, mas tomar um banho de mar uma vez por semana me ajuda muito a clarear um pouco das ideias. Eu adoro música, certo? Dá uma Eu sei que você paz assim. canta, né? Você vai dar uma canja pra Não, gente? não, 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 não. Isso não é verdade. Isso é verdade. Sério que você canta, joga tênis, corre. Isso não é verdade. A cantoria é só uma carreira passada, nebulosa. E eu acho assim, eu gosto muito de escrever, sabe? O que eventualmente está me angustiando. As coisas que eu preciso fazer, assim, não necessariamente um texto e tal, mas pelo menos alguns tópicos. E às vezes eu fico, enfim, no fim de semana ouvindo a música e lendo um livro e pensando, poxa, preciso escrever aqui. É quase como se eu estivesse botando para fora, fazendo, sei lá, uma terapia, né? Terapia meio fraca essa, né? A terapia melhor é com um profissional, enfim, que consegue te ajudar. É, mas eu acho que você precisa ter essa estrutura e essas válvulas de escape. E você precisa ter consciência de que o equilíbrio emocional, ele te ajuda. Ele te ajuda como pai, como marido, ele te ajuda como empresário, como profissional. E acho que só você ter a consciência de que buscar isso é importante já é um passo interessante, né? Certeza. Eu não sou adepto da meditação, tenho vários amigos que são e parece que isso ajuda muito, mas Muito. eu acho que eu tenho atividades que têm alguma semelhança Sim. com a meditação, como a música, como a corrida, como o banho de mar, como a A leitura. escrita, a A escrita, escrita, a escrita é muito terapêutica, né? Eu tô, é, assim, eu tô me enchendo de esperança, eu tô achando que eu vou chegar no IPO também, porque eu faço essas mesmas coisas, é questão de tempo, eu só preciso continuar repetindo, então, vai chegar, vai chegar. porque realmente são hábitos meus também, de escrita, de respeitar o momento sagrado meu, de ter uma rotina sagrada, que eu tento passar isso muito para os meus filhos, escolher 3 coisas essenciais que não podem falhar nenhum dia, né, da semana. Então, estou feliz. Aprendi muitas coisas novas, mas estou feliz também, me dando esperança que eu posso chegar mais alto com essa repetição de coisas essenciais, que a gente só precisa ter paciência para continuar, né, fazendo essa distribuição do tempo também. E assim, como é que consegue encaixar tempo para a família, hein, Ari? Com um trabalho que te exige tanto. Eu queria saber qual é o papel da Tatiana aí, porque ela deve ser sócia sua nesse seu projeto, porque não é possível. Ela deve ter um papel muito importante para dar conta, né, do projeto familiar também. Fala sobre isso, como é esse equilíbrio de vida profissional e familiar. Não é fácil, não dá para achar que é moleza, é só querer, tem que fazer uma super ginástica. A Tatiana é uma mãe espetacular, então ela consegue muitas vezes suprir a minha ausência com educação amorosa e muito dedicada
os nossos filhos, para a Sara e para o Otto Neto, e também com muita compreensão de que existe um sonho, né? E de que eu tento, de alguma maneira, dividir com eles o sonho e dividir com eles essa conquista. E a gente acaba, enfim, conseguindo, acho que na minha visão, meio que engajar todo mundo, né? Agora, e aí, Marília, eu vou te dizer onde é que eu falho, eu acho, certo? Eu Diga. acho, eu priorizo a família em relação às atividades sociais. Uhum. Então, às vezes, eu deixo de ver os meus queridos e grandes amigos com a frequência que eu gostaria, porque eu acho que um almoço de família, um jantar de família, um dia em família, ele é muito, muito importante. Às vezes a turma até me acha muito recluso, mas eu acho que, como a gente conversou um pouco mais cedo, essas escolhas são importantes, né? São importantes. Algum lugar você tem que, né, Essas renúncias, né? tem que fazer renúncias. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, viu? Porque eu falando com os teus amigos, eu fiz essa pergunta. Como é que ele dá conta dos amigos? Porque eu tenho essa pergunta para mim mesma, né? Você viu que eu fui assim, uma caçadora de falhas, né? Eu tinha que encontrar algum canto para você falhar. E aí eu disse, ele dá conta dos amigos com tudo isso que ele faz, com essa exaustão aí. Seus amigos para os quais eu perguntei, eles, olha, ele dá conta demais. Antes de ontem, falei com ele 40 minutos no telefone. Aí outros, não, ele sempre se fala, 2 vezes por semana, tá sempre se falando. E quando eu tenho um problema no trabalho, eu quero perguntar para ele, ele é um mentor, ele é conselheiro, é amigo, preserva os amigos de infância, é aquela pessoa que está aberta para novos relacionamentos, mas preserva os seus, né? Então, essa boa notícia para lidar, que eu acho que eles estão bem, eles não estão carentes, não. Acho que tá em bom tamanho o carinho e a atenção que você está dando para eles, viu? Como bons amigos, são generosos e compreensivos, mas eu reconheço a minha ausência, muitas É. vezes. Mas entre amigos e famílias, eles devem compreender que, né, a gente acaba tendo que pesar primeiro dar conta disso, né? Para poder a gente dar conta de outros raios. Os seus amigos são muito generosos também. Mas que bom. E aí eu queria entrar ainda em 2 perguntas, tá? Vamos lá. Uma pergunta que me chamou muita atenção, você usa muitas vezes nas suas entrevistas e no que eu aprendi sobre você a palavra escalonar, né? Escalonar a educação, o método, enfim. E eu acho que você foi muito ousado e empreendedor nesse sentido, porque escalonar e, ao mesmo tempo, preservar engajamento, qualidade de entrega, essa é uma pergunta até para mim, Marília. É uma pergunta que eu faria, nós dois conversando, eu adoraria ter essa mentoria sua, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de escalonar, por exemplo, o meu trabalho, porque fico com essa balança da qualidade da entrega, do cuidado, do cuidado individual, e então acabo que tendo essa dificuldade. E eu vejo que você conseguiu escalonar algo que não é tangível assim, não é um produto que se faz é um método onde envolve o educador, onde envolve processo, onde envolve conteúdo, mas também preservando uma qualidade de muito alto nível e com nível de engajamento desses educadores e também da ponta final dos alunos com a plataforma, né? Do SaaS, especificamente que eu estou falando. E eu queria muito te ouvir se você tem algum princípio, assim, básico, sagrado, que você acha que tem que ser honrado para conseguir escalonar com qualidade e engajamento. Isso para mim é uma informação de ouro. Legal. É mais simples do que você imagina, mas eu É vou te mesmo. dizer. Pois lá está meu caderno, ó. Tá Então, por anotado. exemplo, ó, você está agora escalonando uma iniciativa super bacana sua. Você já conversou aí com o Beto, com o Método. Severino, com o Neto, né? Você tem 557 pessoas agora em casa assistindo, né? A gente, nós A dois. gente, né? Então, de alguma maneira, você está escalonando. Se você escrever um livro, se você fizer uma palestra, se você desenvolver um método, eu acho que através da tecnologia fica muito mais fácil você escalonar. Mas eu vou te contar o que aconteceu. Cada vez que você faz algo com mais escala, você
reduz o seu custo unitário. Posso entrar nesse tecnicismo aqui com Por você ou não? favor, porque, gente, quem está me ouvindo, 546 pessoas, eles dão permissão para eu ter uma aula particular e vocês podem assistir a aula, tá? Mas eu estou muito interessada nessa resposta. Já anotei aqui, ponto 1, tecnologia, aí o que mais? Então imagina, a gente tinha lá 1.000 alunos e eu tinha um recurso para desenvolver aula e método para aqueles 1.000 alunos. Aí a gente foi para 5.000 e 10.000. Aí de repente eu tinha mais recursos para desenvolver mais tecnologia, mais conteúdo para aqueles 10.000 alunos, certo? O que a gente fez? A gente acreditou que todo o ganho de escala que a gente tinha, a gente deveria reinvestir no conteúdo e na tecnologia. Então, se você observar a qualidade da nossa plataforma quando a gente tinha 1.000, para a qualidade da plataforma quando a gente tem 1 milhão, ela evoluiu exponencialmente. Por quê? Porque todo o recurso que foi gerado, ele foi reinvestido para evoluir a plataforma. É assim que você consegue escalonar de maneira sustentável, porque a gente poderia muito bem ter ficado com o mesmo princípio lá, né? Poxa, tá aqui, fiz uma vez, agora vou vender esse negócio para todo mundo em escala, vou reduzir o meu custo unitário absurdamente, vou morrer de ganhar recurso. Isso não vai ser sustentável, né? Então, sabe aquela coisa de você produzir 100 e você produzir 1.000, o custo unitário de você produzir 1.000 vai ser muito mais barato, mas aí você pega um pouco dessa eficiência e aí você volta e melhora, sabe? Uhum. A gente tem essa filosofia lá, nosso produto ele nunca está pronto. Todos os anos ele precisa evoluir em diversas frentes. Seja numa crítica que uma escola nos fez, seja num erro que vai ter no conteúdo, que isso é natural, seja numa plataforma de avaliação que a gente precisa criar. Então, eu acho que é escalonar, mas sempre pensando em ter um produto amanhã melhor do que o que eu tenho hoje, certo? Uhum. E um produto hoje melhor do que o que eu tive ontem. E na medida em que você ganha escala, você tem mais recursos para fazer isso. Entendo. E como você consegue a interferência do educador? Porque a plataforma está lá, o conteúdo está lá de excelente qualidade. Mas se o educador não conseguir explorar aquela plataforma de excelente qualidade, né, eu imagino que seja uma interferência muito grande. Então, É, como escalonar com qualidade onde tem uma interferência humana? é uma excelente pergunta. E é muito difícil. Eu não aprendi ainda. O que eu estou fazendo? Eu escalonei com o humano. Então, a gente tem um time de centenas de pessoas que passam o ano inteiro viajando às escolas em todo o Brasil para treinar professor, para treinar gestor, para falar com alunos. São verdadeiros propagadores do nosso método, são o que a gente chama de consultores pedagógicos, são heróis que vivem dentro de um avião, nessa época não, e agora eles estão se reinventando. Agora está ajudando a escalonar mais, tá? Por quê? Porque eles entram às 8 da manhã, saem às 7 da noite, uma conferência atrás da outra. E sabe o que está acontecendo com eles? Eles não estão mais falando só com o diretor, nem estão falando mais só com o professor. Agora eles estão conseguindo falar com os pais dos alunos, para ajudá-los no processo de usar a tecnologia e de ajudá-los na educação em casa. Então, assim, Puxa vida. E isso é, você faz como um serviço da escola que aderiu ao SaaS, ganha, vamos dizer assim, essa formação humana. É isso? exatamente. E eu acho Ah, que então, e eu acho, na minha visão, que isso foi fundamental para a gente ter crescido, tá? com É, certeza. Com certeza. Porque aí então, eu estou percebendo, então, eu estou ampliando agora, entendendo, que o SaaS é uma plataforma de educação não só para os alunos, né? É uma plataforma de educação para o educador, que é onde bombeia ali e aí, né, dissemina isso. Para os pais, é uma educação familiar. Por exemplo, agora a gente está precisando de educação. Nós pais, qual é o nosso papel nesse novo formato? Né? Então, eu estou achando que está um pouco carente nesse sentido. Nós estamos um pouco perdidos do que é que a gente deve fazer. A gente tem que ficar vendo os nossos filhos assistir a aula a manhã toda, a gente tem que checar o quê, né? Então, e formar o educador, então, sensacional, sensacional. é isso. A ideia é ajudar a escola em todas essas
frentes, em todas essas verticais, não só no conteúdo específico para o aluno, mas ajudar com o professor, inclusive com o gestor da escola, ajudando a ele a fazer uma gestão mais eficiente, a fazer uma gestão mais competente. Eu acho essa sua característica também algo diferenciado, porque você une a educação com gestão. Né? Eu acho que muitas vezes na educação eu vejo pessoas extremamente criativas, extremamente sensíveis, e em muitas delas, não estou dizendo todas, falta esse perfil mais de gestão. Eu sinto falta, às vezes, nas escolas que eu tenho contato, como mãe, né? Também as experiências que eu tive, essa falta de gestão, de liderança, né? Então, eu acho que isso também é um grande diferencial seu e de todo o seu negócio, os seus líderes do SaaS, é porque é a união dessas duas coisas, né? Da Você sabe, educação, do humano, da gestão. Sim. acho que você definiu muito bem, e aí eu acho que vale só um reforço aqui da minha parte. A gente teve realmente algum êxito em conciliar essas duas coisas que eventualmente podem parecer opostas, que é a gestão e a educação, né? Então a gente tem muitas pessoas com o perfil da educação, como se colocou muito bem, criativos, sensíveis, intuitivos, mas muitas pessoas com a visão de gestão, que ajudam a tangibilizar e estruturar tudo isso que a gente falou aqui, né? Essa sensibilidade, E essa escalonar, né? criatividade e escalonar. E você sabe que isso é tão forte para a gente que se você pegar a logo da Arco, ela tem duas setinhas lá em cima. E ela tem duas setinhas, uma puxando para um lado, outra puxando para o outro. E o vetor resultante é a Arco, né? A setinha desse lado é a educação e a setinha desse lado é a gestão. Olha aí, não sabia disso. E está inclusive no nosso manifesto. A nossa ideia é juntar essas duas coisas, porque elas duas juntas são muito poderosas, o resultado. Excelente. Ah, se você tivesse visto mentoria para me contratar para outras perguntas para o meu negócio. Mas assim, já me ajudou bastante, de verdade. Olha, só para você ver como eu anotei mesmo, coloquei aqui, ó, para escalonar o que eu aprendi hoje. Preciso de tecnologia, né? Eu tenho que fazer as pazes de uma vez por todas com tecnologia, já estou fazendo. Preservar o conteúdo, né? Sempre. Reinvestir na plataforma sempre. Evoluir continuamente, porque para ser sustentável a gente tem que melhorar continuamente a eficiência, sempre com a filosofia que o produto amanhã tem que ser melhor do que hoje, e treinar as pessoas que vão entregar a tecnologia, né? Não confiar só na estrutura, mas aí é onde está a chave também, o segredo de treinar as pessoas envolvidas, os educadores, os multiplicadores, enfim, né? De todos os níveis. Eu anotei isso hoje, mas e aí gestão e valorizar a gestão do processo, né? Não só o conteúdo, mas a gestão de tudo isso, Não, né? e aí, só de novo, o reforço aí na linha de frente, nesses consultores, nesses verdadeiros propagadores do nosso sonho, né? E tem uma coisa que é interessante, viu, Marília? Quando você constrói um time como esse, que você demora anos para construir, anos para treinar e formar e para construir uma cultura, é muito difícil alguém copiar. É diferente de uma tecnologia que você vai ali e compra. Mas imagina como é que, ó, para construir um time de consultoria como o nosso, são muitos e muitos anos de dedicação, de esforço, de investimento mesmo, e isso se torna um diferencial competitivo dificílimo de conseguir vencer. Verdade, verdade. Excelente. Isso mostra que com toda a tecnologia não tem como a gente ser vencido no valor humano, né? Porque a tecnologia é copiada, a plataforma também, mas o seu grande diferencial é a cultura que você está colocando nesse chip aí, né? Vai junto a esse pacote que faz o diferencial. Excelente. Ari, realmente eu estou lhe explorando hoje, né? Um prazer estar aqui. Olha só, duas últimas perguntas, tá? Essa pergunta agora eu preciso que o meu marido que está assistindo lá na sala chame a minha filha, Cecília, de 15 anos, para escutar a resposta, que ela precisa lhe ouvir. A pergunta é: o que é que você diz para os jovens? Né? Assim, a que você atribui, se você pudesse resumir agora de uma forma simples, a que você atribui o mérito do sucesso? O que é que você acha que essa juventude está precisando? Se você pudesse ter uma conversa agora com a Sara, com 15 anos, imaginando ela já com 15 anos, eu queria ouvir essa conversa, dizer, a Sara e o Otto Neto, olha só,
Eu estou aqui para dizer para vocês isso aqui que eu acho importante agora que vocês são jovens. O que é que você diria? Eu sei que é uma pergunta muito profunda, que você poderia passar um dia pensando sobre ela, mas assim, o que é que te vem ao teu coração hoje de fala para a juventude? Quando eu tive meus anos de adolescente complicado, meu pai dizia assim para mim: calma, o mundo não vai acabar amanhã. Você vai ter tempo para fazer as coisas que você quer. Então, vamos controlar um pouco essa ansiedade, né? Isso é uma coisa que eu ouvi muito ele dizer. É, mas eu acho que eu diria talvez isso para os meus filhos também. E eu acho que é importante você mostrar para os seus filhos quais são as coisas que a gente acredita que vão fazê-lo uma pessoa feliz. Travou um Tá bom. pouquinho, Ari, repete só essa parte de fazer uma pessoa feliz. Não, eu acho que você tem que dizer assim para o seu filho, olha, é, você pode fazer o que você quiser, você pode escolher a profissão que você quiser, mas a profissão que você escolher fazer, procure fazer bem feito. Porque se você fizer bem feito, isso vai lhe dar uma realização pessoal que vai te ajudar nas adversidades da vida, né? Agora, para você fazer uma coisa bem feito, você vai ter que se esforçar, você vai ter que renunciar, você vai ter que equilibrar o lazer com o estudo, você vai ter que equilibrar na disciplina a escola com a rede social, é, sei lá, a balada com o projeto, com o Enem, sei lá. É, eu acho que era isso que eu diria. E tentaria de uma maneira muito, acho que não autoritária, mas muito construtiva mesmo, dizer, olha, eu já vivi tudo isso que você viveu e não impositiva, inclusive. E o que eu estou querendo é que você seja feliz. E eu acho que para você ser feliz, é muito importante você tentar equilibrar, né? Acho que nem só ser um jovem que se dedica 100% do tempo aos estudos, mas ser uma pessoa que consegue alocar bem o seu tempo, tanto para o lazer, mas que consegue ter sonhos de realização profissional, que consegue saber da importância da renúncia, do esforço, saber da importância do sacrifício mesmo para poder conquistar um sonho e de que a conquista desse sonho vai alimentar muito a sua alma. Foi isso que você sentiu quando você chegou lá naquele momento do IPO? Um alimento assim da alma, de um sonho realizado? Eu sei que você tem muitos, mas eu imagino que você deve ter sentido isso. Aquele foi diferente mesmo. Eu primeiro senti muita saudade da minha esposa e dos meus filhos, porque eu estava há quase um mês fora de casa, então, mas eu acho que com certeza, assim, tem um sentimento de realização e um sentimento de gratidão também, né, por ter tido tantas oportunidades ao longo do caminho que me permitiram ter chegado até ali. Acho que isso é Legal. importante também. Excelente. Eu achei ótima essa sua fala. Espero que a minha filha e o meu filho, de 11 anos, tenham escutado lá fora. E eu fiz essa pergunta também porque me impressionou que a Paty, sua irmã, me disse que ela disse que quando você era jovem, você aprendia inglês ouvindo Friends e você botava uma tarja preta na televisão para cobrir a legenda e você se obrigar a ouvir o inglês. Então eu achei isso assim, contei imediatamente para os meus filhos, né? Assim que você fazia esse esforço. Então por isso que eu achei que teria alguma coisa na sua fala sobre isso, sobre a importância do esforço, do sacrifício, da renúncia, do equilíbrio. Foi tudo que você falou, né? E a sua irmã validou isso, né? Ele é muito esforçado. Tudo que ele faz é com muito esforço, muito esforço, muito esforço. Então, parabéns. Obrigado, obrigado. E agora, a última pergunta, do jeito que eu lhe perguntei, o que você falaria para os jovens?
Agora, essa pergunta eu quero que você fale com toda a sinceridade, com toda a espontaneidade, sem medo algum, tá? O que você tem a dizer para os coaches? Quais são os seus pensamentos sobre coaching aqui no Brasil e o que você tem a dizer aos profissionais de coaching? Essa aí você nem combinou que ia fazer comigo, hein? Claro, né? Olha aí. Você já leu aquele livro O Coach de $1 trilhão? Não. Esse cara, você tem que ler esse livro. O nome não é muito bom, tá? É O Coach de $1 trilhão. Esse Pois é, esses cara, títulos com dinheiro já me assustam, mas vindo de o, você o, eu vou ler. o nome é péssimo. O que que é? Esse cara era literalmente um coach nos Estados Unidos. Ele era um técnico de futebol americano e ele virou um coach dos fundadores do Google, do Steve Jobs, dos maiores empreendedores de tecnologia americanos. Então, para mim, ele é a correta definição da palavra coach, sabe? Ele é um cara é, humano, que te ouve, que te orienta, que te direciona, mas de uma maneira muito consistente. Ele é o técnico, ele é literalmente o técnico, né? Esse é um livro que está sendo lido por muita gente lá no SAS, porque tem tem muito de liderança, né? Mas eu vou te dizer o que eu te diria. Prometam de menos e entreguem de mais. Esqueçam das fórmulas mirabolantes de vou resolver o mundo e os problemas em 2 semanas e em 10 passos, porque as pessoas vão se frustrar com isso e porque isso não vai acontecer. Então, você ter uma comunicação e um discurso genuíno, poxa, eu posso fazer um trabalho de coach com você aqui, mas vai ser um trabalho de médio e longo prazo. Não vou conseguir resolver essas questões em um mês, nem em dois. Talvez a gente vai precisar de um ano ou mais para poder ver algum tipo de evolução. Alinhar essa expectativa com honestidade, acho que vai gerar muito mais respeito no profissional coach, e a profissão em si vai ser muito mais valorizada. Então, eu diria primeiro isso, alinhamento de expectativa, tá? A segunda coisa é estude, leia. Para você inspirar, você tem que estar inspirado. Então, muitas vezes você vai ter que ser uma pessoa melhor e diferente para poder fazer um coach para um mentorado que vai te desafiar. Você não tem uma fórmula pronta, tá? Essa é uma outra coisa importante, né? Eu acho que dá para usar a tecnologia e o fator humano para você criar uma experiência personalizada para cada um dos seus mentorados, tá? Você conseguir fazer um diagnóstico específico dos pontos que você precisa trabalhar e ter uma solução, não precisa ser única, mas pelo menos específica para aquele problema, ela é muito importante. Não dá para ser uma solução só que você resolve o problema de todo mundo. Então, deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa. Eu acho que essas duas, alinhamento de expectativa e comunicação sincera e honesta, e um processo de engrandecimento pessoal, porque para você inspirar e para você orientar, você tem que estar sempre evoluindo. Acho que é isso. Poxa, ó. Muito obrigada por você falar o que eu gostaria de falar para todos os profissionais de coaching. Tem sido árdua a minha luta para realmente firmar aqui no nosso estado, primeiramente, depois no nosso país, uma profissão com mais credibilidade. Eu lhe agradeço muito essa visão, né, porque esse é o meu ponto de insistência. A gente prometer menos, fazer mais, fazer processos que acontecem nos Estados Unidos, que são processos extremamente realistas, sem nada de extraordinário, nem de... Enfim. Então, eu lhe agradeço demais. Amei o que você falou. Anotei tudo, né? Assim, tô aqui cheia de dever de casa.
e fico muito inspirada com toda a sua fala. Com Deixa eu só certeza dizer mais também. uma coisa para você. Eu queria lhe parabenizar pelo seu trabalho. Eu acho que é um trabalho de muita competência, que eu já acompanhava de longe, mas eu consigo ver como você faz as coisas de uma maneira diligente, nos pequenos gestos, né? Então, por exemplo, eu não sabia que você tinha conversado com os meus amigos, eu não sabia que você tinha conversado com o João, eu não sabia que você tinha conversado com a minha irmã, que você sabia o nome da minha esposa e dos meus filhos, e tudo isso revela que você se preparou. E eu acho que a preparação para você realizar as coisas, ela é fundamental para o sucesso delas, tá? Às vezes a gente esquece, preparação é agir antes da ação, né? Então, essa preparação diligente, ela é decisiva para que a gente consiga fazer as coisas bem feitas. E eu acho que a sua preparação contribuiu muito para a gente fazer desse papo aqui um papo muito mais rico. Você fez perguntas muito contextualizadas e que, inclusive, ajudaram aqui nas minhas respostas. Parabéns para você também. Oh, Ari, muito obrigada, muito obrigada. E é justamente sobre isso que eu quero terminar, agradecendo, né, as pessoas que contribuíram conosco, que não estão aqui na telinha, que eu acho que isso tem muito de liderança, você sabe muito bem disso, que a gente aparece, mas tem muitas pessoas por trás. E para esse nosso encontro realmente está sendo tão valioso, além de nós dois, e de Deus agindo entre nós, mas também muitas pessoas que contribuíram, né? Então eu quero agradecer a Paty, sua irmã, que me ajudou demais falando de você, da sua infância, falando das suas gaiatices. Eu acho que eu sei muito mais de você do que foi dito aqui, né? Para falar da sua esposa, de o quão especial ela é, né? O quanto esse projeto é de vocês dois, porque para você ser bem-sucedido precisaria ter realmente uma esposa de muito valor. E a sua irmã falou isso dela. E muito de você, de tudo, né? Muitas coisas, tudo não, mas muitas coisas. Agradecer aos meus primos, que foram os primeiros que eu liguei, porque eram pessoas em comum, então eu liguei para o Fredinho e para o Pedro Fiuza, que me ajudaram demais. E assim, o Meus tempo que grandes eles amigos. cederam falando de você, falando histórias, falando desafios, características, perguntas que eles gostariam que eu fizesse. Então, realmente, esse trabalho foi feito com muitas pessoas, das perguntas que hoje eu lhe fiz. Agradecer aos seus amigos de infância, o Alexandre e o Márcio, que eu também tive longas conversas, trocas por WhatsApp, conversa mesmo por telefone. O Márcio estava fora, não pegava, voltava e dedicaram todo o tempo que eu precisei. E Amigos e falaram, irmãos. amigos, irmãos seus, que falaram muitas características. E o interessante que eu achei é que muitas características se repetem, em várias pessoas falam a mesma coisa sobre você, né? Então eu já escutava ali, mas muita coisa igual, mas claro que cada um com uma história diferente para contar, uma experiência diferente, né? Assim, com um olhar também bem próprio. O João, que me deu muitas informações do seu papel profissional, que tem uma grande admiração por você e falou muito do seu papel como líder, com o tanto que ele aprende com você, a sua forma de gerir, a sua forma de liderar, a cultura da empresa. Foi excelente a nossa conversa. E eu quero aproveitar também para agradecer, depois de 30 anos, agradecer a sua mãe por algo muito especial que ela fez. Além de ter lhe gerado, né, ela e o seu pai, que com certeza devem estar muito orgulhosos do filho e de todas as suas irmãs também, mas agradecer a sua mãe, porque eu descobri agora, investigando sobre você, que a sua mãe foi doadora de sangue para a minha mãe, quando a minha mãe quase morria. E a minha mãe mandou uma mensagem: minha filha, esse rapaz que você vai fazer live é o filho da Guida. Eu disse: mãe, eu não conheço o nome da mãe dele. Pois, por favor, pergunte a alguém se ele é o filho da Guida. Eu só sabia o nome do seu pai. E aí eu perguntei a Paty, eu disse: Paty, a sua mãe é Guida? Porque a minha mãe quer saber se é aqui doou sangue para ela. E ela diz: sim. Inclusive, a minha mãe já me contou essa história, que doou sangue para uma professora. A minha mãe foi professora da sua mãe. Minha mãe tinha 23 e sua mãe 17. E a sua mãe doou sangue para a minha. E o nome da sua mãe certamente deve estar no caderninho de oração da minha mãe, que ela agradece a vida toda pelos doadores de sangue dela. Então, até hoje, a minha mãe deve estar agradecendo pela vida da sua. Então, eu estou aqui Que, hoje também formalmente agradecendo, 30 anos depois, pelo sangue da sua mãe que salvou a vida da minha. que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Fico muito feliz por isso, muito feliz.
Pois é, repasse para ela, que eu não sei se ela está aqui, mas fica aí o meu agradecimento, viu? Vou contar para ela, com certeza. E mais uma vez a você. Sem Tá palavras ótimo. para lhe agradecer. Obrigado você Muitas pela pessoas aqui oportunidade. deixando comentários, agradecendo os seus ensinamentos, a sua humildade, a sua simplicidade, essa sua forma de falar tão sem máscaras, tão sem proteções, né? Assim, isso é encantador, é raro, muito inspirador. Continue esse lindo trabalho, que Deus abençoe, que inspire os seus caminhos, porque eu fico muito feliz de já ter milhões de pessoas, e mais do que milhões, porque eu estou sabendo agora que as famílias dos educadores também estão sendo impactados por uma mente e um coração tão humano como o seu. Muito obrigada, viu? Muito obrigado a você pela oportunidade e parabéns pelo seu trabalho, Marília. Obrigado mesmo. Tchau. Conte comigo, tá bom? Um Obrigado. abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.